alegria estar aqui, né? Fazer parte dessa história, fazer parte desse contexto de missões dentro da Cristianismo Decidido, né? Aí depois entra o pastor Josué, os outros pastores aí também que estavam juntos, né? Uma família, né? Que tem um coração que bate para Jesus e que quer ganhar almas para Jesus. Essa é a nossa motivação de estar aqui nessa noite compartilhando com vocês. E eu gostaria de fazer algo um pouco diferente, talvez, um pouco mais dinâmico. Então eu vou estar primeiro apresentando o nosso trabalho, o que a gente faz na Alemanha. E nisso a gente vai intercalando com alguns textos bíblicos, algumas experiências. E também eu gostaria de ter um tempinho, um momento onde você vai participar, onde você vai fazer perguntas, né? Nós fizemos isso sexta-feira em Palotina, ontem em Maringá, e aí a gente vai fazer algo bem dinâmico. Os pastores que estavam acompanhando já nesses outros lugares podem lembrar de perguntas legais também que foram feitas lá, mas eu gostaria que você participasse junto, amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, pela Tua presença, obrigado pelo Teu Espírito Santo que está aqui nessa noite. Nós queremos estar sensíveis à Tua voz, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Por isso nós damos liberdade ao Espírito Santo aqui neste lugar, no nosso coração, e dizemos: Senhor, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Nós trabalhamos numa plataforma chamada Renew, né? Uma plataforma de plantação, revitalização e multiplicação de igrejas na Europa. Pelo menos essa era a proposta inicial. Nos últimos meses nós temos ampliado um pouco mais, porque tem surgido outros países fora do limite da Europa, mas esse é o trabalho que a gente faz, né? E eu gostaria pode passar o próximo, eu gostaria de apresentar minha família, para quem não conhece. Minha esposa Indy, filho do meio, mais velho, Arthur, com 14 anos, vai fazer 15. O Bernardo, com 8, e a Esther, minha princesinha, vai fazer 6 agora em junho. Essa é a nossa família. Eu também gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer você, como igreja, que orou por nós, né? Nesses últimos anos, a gente, mesmo fazendo missões, a gente tem vários desafios como missionário, e paralelo a isso, a minha esposa teve câncer de mama, e nós tivemos por alguns momentos, né, um pouco de tensão, mas graças a Deus, Deus deu a vitória, e ela está curada em nome de Jesus. Tem que fazer exames de rotina, tem que tomar alguns anticorpos, mas cada vez que vai fazer um exame, a gente glorifica a Deus, porque a gente vê a fidelidade de Deus nas nossas vidas. E eu queria agradecer você que orou por nós, né? Muita gente no mundo inteiro orando pela Indy, e a gente sabe que isso faz toda a diferença. Querido, ore pelos missionários que estão no campo, ore pelos seus pastores que fazem missões aqui com você, e isso faz toda a diferença. Nós vamos falar sobre isso também, né? Próximo slide. Aqui está a nossa equipe. Nós nos encontramos uma vez por semana, online, né? Pastor Samuel Cutens, que já está, ele é brasileiro, não parece, né? Mas ele é brasileiro. Já está há 14 anos na Alemanha. Ele foi o primeiro missionário enviado para a Alemanha com o projeto Reverse Mission. Eu já vou explicar para você o que significa Reverse Mission. Nós estamos na Alemanha, vai fazer 7 anos agora em agosto. Ficamos 1 ano na região de Marburg, onde fica a Marburger Mission. A Renew é um braço da Marburger Mission, que tem a parceria com a Cristianismo Decidido. Gideon é o nosso coordenador. Manfred White foi 30 e poucos anos missionário aqui no Brasil, entre os índios, entre as nossas igrejas também. E o Rainer Becker, nosso chefe lá na Alemanha, o diretor da Marburger Mission. Pode passar o próximo. E eu gostaria que você abrisse um texto aí junto comigo. Vamos lá. Mateus 9.
Eu vou ler esse texto agora, Mateus 9, do 35 ao 38. E nós vamos estar falando desse texto durante a ministração. Esse próximo slide você pode colocar todas as passagens aí até ficar completinho. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? O primeiro versículo fala aqui que Jesus ele percorria todos os povos, né? Cidades. O que significa isso? Pregando. Mas o que significa isso? Que há necessidade da pregação do evangelho. E eu falo isso porque nós somos missionários na Alemanha. E muita gente, quando fala a respeito de missões, pensa assim: é África, são países que são países pobres. Mas existem os países ricos também, que as pessoas precisam do evangelho. O evangelho é para todos. Mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, no globo, esse globo que a gente acabou de ver aqui, que precisam do evangelho. Então, o evangelho deve ser pregado aonde há necessidade. Onde tiver pessoas que precisam de Jesus, nós precisamos pregar. E na Alemanha, a Alemanha precisa de Jesus. Para você ter uma ideia, em toda a Alemanha, mais ou menos a estatística de cristãos nascidos de novo, pessoas que nasceram de novo, né? Porque tem os cristãos nominais, aqueles que falam: não, eu sou cristão, mas não tem prática de vida cristã. Nascidos de novo é mais ou menos menos de 2% na Alemanha, o país da reforma, onde muitas coisas já aconteceram lá. Depende de cada região, né? Mas tem regiões, por exemplo, na região de Berlim, é estimado que mais ou menos 0,5% de cristãos. Gente, é muito pouco isso. Há uma necessidade muito grande. E o texto que eu estou trazendo para vocês é que roguem ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores para a Alemanha. Essa é a nossa oração também. Em mais ou menos 1932, a Marburger Mission enviou missionários da Alemanha para o Brasil, certo? E esses missionários plantaram as nossas igrejas aqui. Nós somos frutos desse investimento missionário. Entenda uma coisa: esse movimento missionário, ele sempre aconteceu e sempre vai acontecer e precisa cada vez mais acontecer, ao ponto de Jesus falar: roguem ao Senhor da seara, roguem, orem para Deus, para que Ele levante mais trabalhadores e envie mais trabalhadores. E em 2011 foi enviada a primeira família, né, a pedido dos alemães. Eles falaram assim: olha, a gente está tentando aí já, e a gente está vendo que no Brasil tem um movimento, né, as igrejas estão crescendo, então agora nós estamos precisando de ajuda. Será que não tem como, né? Esse convite chegou ao pastor Josué: será que não tem como vocês enviarem alguém para nos ajudar aqui, para plantar uma igreja? Aí enviaram o Samuel, né? Eu conheço um pouquinho do Samuel. Quando ele foi enviado, eu pensei assim: ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado, né? Conhecendo o perfil, graças a Deus, muita coisa deu certo. 2 igrejas foram plantadas, Essen e Wesel, e nós moramos na região de Stuttgart. Nós temos a Christusgemeinde Stuttgart, que é assim que nós chamamos lá, né? Como se fosse a Cristianismo Decidido Stuttgart. E lá nós estamos num processo de revitalização de uma igreja que já existia. Então lembre, a Renew trabalha com plantação, revitalização e multiplicação, né? E aí surgiu Christusgemeinde Bewegung. Então nós temos essas 3 igrejas: Christusgemeinde Essen, Wesel e Stuttgart. E estão surgindo novas igrejas agora,
né? Uma igreja está sendo plantada numa cidade chamada Bocholt, que fica na divisa mais ou menos com a Holanda. É uma cidade com mais de 80 mil pessoas, que não existe uma igreja viva, posso dizer assim. Uma igreja, nós temos lá a igreja católica, a luterana, são igrejas que estão cada vez diminuindo os membros e morrendo, mas não tem uma. Agora nós estamos lá com o desafio de plantar uma igreja na cidade. Também temos o desafio em Barcel, que é outra cidade, com o Rodrigo e a Evelyn, um outro casal de missionários que estão dentro dessa plataforma. E agora também está surgindo Ebabar. Conhece, Gustavo? Ebabar. O irmão do Gustavo, né, está sendo enviado, Felipe e a Daiane, para Ebabar, para plantar uma igreja lá também. Então nós vivemos isso, com essa movimentação de plantação de novas igrejas e revitalização de igrejas, denominações alemãs que vêm e pedem ajuda para a gente fazer esse trabalho, né, de suporte. Próximo. Então nós vemos essa necessidade na Europa, né, de experimentar um avivamento espiritual. E esse é o nosso desejo, com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, através de plantação, revitalização. Nós entendemos que esse avivamento ele vem através da igreja. Hoje nós vamos falar da importância da igreja local, no envio e no suporte, no apoio, né? Então essa é a nossa visão. O que nós fazemos para que isso aconteça? Nós ativamos pessoas, nós mediamos, então nós temos uma lista de obreiros, de missionários, né, que tem interesse, e nós temos uma lista de igrejas, e às vezes até de denominações que pedem ajuda para a gente lá, fala assim, olha, nós estamos aqui há 20, 30 anos tentando plantar uma igreja, ou revitalizar uma igreja, e nós não estamos conseguindo, então por favor, nos ajudem. Então, nós fazemos, né, damos treinamento tanto para o missionário, tanto para a igreja, para que haja, né, fazemos essa leitura do perfil do missionário, esse aqui vai se encaixar nessa igreja, e a gente faz a conexão, né? Isso, como eu falei, na Europa, mas agora está surgindo o Renew Canadá, Renew Japão. Um mês atrás, mais ou menos, nós estávamos dando um treinamento para uma igreja em Dubai. Então tem outras frentes abrindo aí também. Próximo. Então nós trabalhamos com essas conferências, treinamentos, né? Gostaria de fazer um convite para você. Eu sei que é longe, mas como a gente fala, olha, se você chegar lá a gente recebe você, né? E a gente ajuda você lá com hospedagem e tudo mais. Mas nós temos 3 encontros anuais da Renew. Geralmente janeiro, fevereiro, depois lá por junho e depois lá por setembro na nossa região. São 3 regiões diferentes, né? E ali nós juntamos, né, o pessoal para falar do que tem acontecido e abençoar uns aos outros. Ok, próximo. Nós fazemos, como eu falei, essa intermediação entre igrejas e missionários, pastores, né? Fazemos seleções, entrevistas e o apoio. E aqui entra talvez o nosso serviço que é mais pontual e mais importante, né? Muitas igrejas elas enviam, mas elas não têm noção do que é a vida do missionário lá, certo? Então, eu tive uma experiência, Samuel também seguiu o mesmo caminho que ele. Nós tivemos um apoio muito importante da Marburger Mission, muito importante mesmo, né? Na nossa adaptação. A gente já ouviu de histórias de pessoas, às vezes até muito mais, com um currículo muito melhor que o nosso, né? Mas que foram lá, ficaram um ano e voltaram. Por quê? Porque não tiveram um apoio nessa adaptação cultural, e esse é um dos nossos principais trabalhos, né? É orientar as pessoas nesse processo de adaptação cultural. Próximo. E nós damos o acompanhamento, e nisso a gente tem uma rede de relacionamento entre esses missionários e pastores que estão espalhados para a Europa, às vezes passando pelas mesmas necessidades, e na troca de informações eles conseguem ajudar uns aos outros, né? E nós temos esses encontros
mensais, online, e 3 encontros presenciais no ano. Próximo, pode passar esse também. Nossas ferramentas, né? A ideia do Reverse Mission, enviaram missionários da Alemanha para cá, agora nós estamos enviando os missionários daqui para lá. E isso é uma forma de nós agradecermos. Eu já perdi as contas de quantas igrejas que eu fui na Alemanha, até mesmo quando eu ia com o projeto do Reverse Mission Soccer. O Gustavo está aí, foi uma vez comigo, né? Uma das coisas que a gente fazia lá era obrigado pelo que vocês fizeram, pelo investimento que vocês fizeram no Brasil. Eu lembro de uma senhora que uma vez ela me parou, eu estava saindo do banheiro e ela me parou e falou assim, e chamou alguém para traduzir, e ela estava na minha frente assim, e ela começou a chorar. Ela começou a chorar e falou assim: nossa, eu investi tantos anos em missões, a minha vida inteira. As pessoas mostravam o que estavam fazendo no Brasil, e agora vocês estão aqui, e eu posso ver vocês, fruto da minha oração, do meu investimento. Gente, isso é de arrepiar, não tem preço que pague isso, né? Então a Alemanha investiu na nossa nação, e hoje nós temos que fazer algo em troca, não só por isso, mas porque nós temos esse versículo, né? Ide por todo mundo, ide, como? Através, né, de missões. Então, nós temos essa rede de contatos, de apoio, nós trabalhamos com multiplicações, nós temos um caso agora específico que, como eu passei por um processo de revitalização na nossa igreja, tem uma igrejinha perto da gente, e a gente está apoiando e dando suporte para que haja uma revitalização ali também. Treinamento, conferências, né, essa comunidade espiritual que eu falei para vocês. E esse BAM, um PAN. O que é isso, pastor? Isso são profissionais que vão para outros países com uma profissão ou com um negócio. Por exemplo, dentro dessa rede, nós temos uma pessoa que ela tem uma cafeteria. Ela tem uma cafeteria, como se fosse a fachada, né? Mas o objetivo dela lá é ser um missionário na Alemanha, certo? A Alemanha tem aberto as portas para muitas áreas, para as pessoas irem para lá. Por exemplo, eu tenho uma célula, fica 10 quilômetros da minha casa, mais ou menos, numa cidade chamada Ludwigsburg. No hospital de Ludwigsburg chegou mais de 60, em torno de 70 enfermeiros brasileiros. E eu tenho uma célula com enfermeiros brasileiros. Ou seja, as portas da Alemanha estão se abrindo para pessoas irem para lá, e nós queremos aproveitar essa oportunidade para missionários irem para lá, né? Então, divulgue isso, porque às vezes tem alguém aqui, né, querendo ser missionário em algum lugar com uma profissão, e a gente pode talvez dar um suporte e ajudar. Amém? Próximo. Aí estão os contatos, se você quiser tirar uma fotinha, talvez um dia você precise dos meus contatos, e ligue para mim e fala: ô pastor, estou chegando aí, faz um café, as portas estão abertas. Vamos lá, agora vamos começar a nossa parte prática aqui, porque daí vai surgindo algumas coisas. Na verdade, eu acho que eu precisaria de dois cabrabão aí, rápido, que correm, assim, com um microfone na mão, porque daí vocês podem fazer perguntas, e aí a gente vai fazendo nessa dinâmica, tá? 2 microfones. Precisamos de 2 microfones aqui, além do dele. Vamos lá. A ideia é fazer algo dinâmico aqui, onde você pode perguntar, falar: eu tenho dúvida, como é que é isso, como é que é aquilo? E aí a gente quer fazer algo bem dinâmico. Lembra aí da época do seminário Rogate, né, que a gente ficava lá conversando e fazendo pergunta e tentando responder. Se a sua pergunta foi muito difícil, daí eu peço para o pastor Josué responder, né? Mas vamos tentar responder as perguntas aí. Vamos lá. Quem vai ser o primeiro? Lá, ó. Oi? A idade máxima para ir como missionário?
Tem algum versículo que impede? Ei, Algum versículo que fala assim, não vai? Se quer um versículo bíblico, eu dou o exemplo de Caleb. Não tem idade. Tem alguns pré-requisitos que a gente vai ver hoje ainda. Hoje eu quero compartilhar com vocês a importância do envio e como isso pode ser feito, a importância da convicção do chamado, né? Que a gente brinca que alguns acham que foram chamados, mas eles escutaram só um psiu, não foi um chamado mesmo, né? E também essa questão que eu falei aqui da adaptação e do preparo que você tem que fazer para chegar lá, né? Vamos lá. Henrique. Documentação, visto, como é que funciona? Legal. Existem vários caminhos para você ser enviado, como eu falei. Você pode ir como um profissional, você pode ir com uma empresa, aí cada categoria você vai precisar de uma certa documentação. Eu vou falar agora como eu estou lá, e o Samuel, né? Nós fomos enviados pela Igreja Cristianismo Decidido para lá, com parceria com a Marburga Mission, ou seja, hoje lá eu sou um funcionário da Marburga Mission, um missionário da Marburga Mission, ou seja, a Marburga Mission se comprometeu com o visto e com a documentação necessária, um contrato de trabalho, e aí as portas estão abertas para mim trabalhar lá, né? Mas existem diversas formas. Por exemplo, aqui a gente está numa região onde eu sei que tem muitos alemães aqui. E tem muita gente que tem a possibilidade de ter um passaporte alemão. Esse é um caminho também. Então depende de cada caso, né? Mateus, o filho do pastor Josué, foi para lá com o passaporte alemão. O pastor Josué aqui também falou a respeito você pode ir com um visto de estudante. Como eu falei, as portas elas se abriram, né? Por exemplo, a minha sobrinha foi para lá 1 ano, 2 anos atrás, e ela conseguiu um visto de 1 ano, para ela conseguir um trabalho lá, dependendo da área, né? Por exemplo, eu falei enfermagem, kindergarten, né? Que é creche, precisa muito de Erziehung, né? As cuidadoras das crianças, e várias outras áreas que também estão com as portas abertas. É lógico que um fato determinante aí é a questão do idioma, né? Então é muito importante também você já ir preparado nesse sentido do idioma. Pastor Marcos. Pastor Rude, eu ia falar justamente isso. Qual a maior dificuldade? Idioma, clima, tipo de comida, qual que é a pior coisa para adaptar lá na Europa? Depende de cada região da Europa. Agora eu vou dizer no meu caso, o que é mais difícil para nós. Aqui, irmão. Obrigado. O que é mais difícil para nós, eu acho que eu até estava falando para o Satírio hoje, o mais difícil para nós é ficar longe da família. Isso é o mais difícil, né? Nós temos filhos pequenos, ficar longe dos avós, né? Isso é algo bem difícil, apesar que hoje em dia está muito fácil para você se deslocar, né? Para ir fazer uma visita e tal, mas esse é um dos preços necessários que você tem que pagar, né? Tem a adaptação do clima também, né? Eu e a minha esposa, nós somos do Rio Grande do Sul, e então ajudou muito isso, porque, né, eu passo mais frio hoje no Rio Grande do Sul, quando venho para cá, do que lá na Alemanha, porque lá é tudo fechadinho, lacradinho, né, com aquecimento, então não passa frio. Mas assim, tem pessoas que vão para lá e entram em depressão, porque são 7 meses cinza. Agora que está começando a sair o sol, e lá é invertido, né? Então vai de maio até setembro,
que você consegue ver o sol né, e aí aproveitar um pouco, mas depois já entra o frio e aí é tudo de novo. Então é um desafio para alguns mais, para outros menos, mas é um desafio. Comida, tem coisas diferentes, mas eu acho que não é muito longe, né? Você conversa com o Jardel, por exemplo, ele vai falar o que ele comeu lá na Mongólia, você fala, beleza, Deus te abençoe lá, Jardel, né? Vamos ficar por aqui mesmo. Então, mas a Alemanha tem muitos pratos, né, que são semelhantes ao nosso e não tem muita diferença assim, né? Churrasco a gente dá um jeito lá, né? Demorei para achar a carne lá, mas agora tem um lugarzinho certo. O irmão aqui. Sobre lá a comunicação, é só na língua nativa ou de repente o inglês ou alguma outra língua também é fácil lá de se comunicar? Certo. Boa pergunta. O inglês, se você tem o inglês, ajuda muito, mas pode te atrapalhar, porque pode ser uma muleta para você usar e não aprender o alemão, né? Eu costumo dizer que o alemão ele pegou todo o espaço do meu HD. Ele acabou com o inglês que eu tinha. Hoje as pessoas me perguntam algo em inglês, eu entendo, mas eu respondo em alemão, né? E como você já sabe a piadinha, né? É a língua do céu, né? Alemão é a língua do céu, não sei se você sabe. Que a gente vai ter a eternidade inteira para aprender, né? Porque não consegue aprender aqui. Tem um amigo meu que ele fala assim, não, para aprender é só nascendo de novo, na Alemanha. Daí talvez... Mas ajuda, tem muita gente que vai para lá só com inglês e consegue se virar, porque no trabalho usa só inglês. Então depende da... Como que é a receptividade dos alemãos com os brasileiros? Boa pergunta também. Ontem, né, o pessoal perguntou também sobre isso. No geral, é lógico que tem exceções, mas os alemães gostam de brasileiro, né? E eu acho que eles gostam ainda mais depois do 7-1. Alemão gosta de brasileiro, no geral, né? E vou dizer mais, você que talvez já ouviu uma palavra a respeito de missões e o seu coração começou a arder, eu quero dizer algo para você. No mundo inteiro, as pessoas olham bem para a gente, como brasileiros. Nós temos uma abertura, o nosso passaporte é um bom passaporte. Nós podemos entrar em vários países tranquilamente. Então, isso é uma abertura muito grande e uma facilidade para a gente fazer missões, né? Isso entra um pouco até na pergunta que o Henrique fez. É uma porta, e a gente precisa aproveitar isso. Na verdade, eu vim aqui só para ver quem que vai levantar a mão e falar, eis-me aqui. Vou falar de novo, vamos ver, acho que você não entendeu. Na verdade, eu vim aqui só para perguntar quem vai erguer a mão e falar, eis-me aqui. Você está sendo filmado, hein? Então, assim, nós temos uma abertura muito grande, é lógico, às vezes você encontra um e outro que eles falam assim, esses Ausländer, né? Esse pessoal aí que veio de fora, esses estrangeiros, né? Mas, no geral, a gente é bem recebido. Pastor, na sua carreira missionária, você já chegou a alguma cidade que o evangelho era proibido? Não explicitamente, mas eu quero contar um testemunho, e aí já começa a entrar um pouco daquilo que a gente vai falar aqui, a abertura para o evangelho, né? E como que as pessoas tratam lá. Na primeira viagem que a gente foi com o Reverse Mission Soccer, a gente fez coisas básicas. Um teatro, aqueles teatros da Jocum, né? Levamos um teatro, música. A partir da segunda viagem, aí pandeiro e cavaco, né? Que a gente chegou lá e falou, esses caras aí tocam muito melhor que a gente, então vamos fazer alguma coisa diferente. Aí tudo virava pagode, né? E aí, então era bem simples. Jogava futebol,
dava canetinha nos alemão, fazia alguns gols, ia para o, né, teatro, música, testemunho, e aí tinha um apelo. Aí eu lembro de Johannes da missão, de Marburg, ele estava lá, nós estávamos num projeto social, ele falou assim, olha, eu não sei o que vocês fizeram, mas está vendo aquele grupinho lá? Tinha uns turcos lá, que a gente tinha ganhado deles no futebol, sentado, fileirado assim, ouvindo nós, vidrado, e ele falou assim, esse pessoal não escuta ninguém, eles não escutam ninguém. Um dia anterior, um tinha batido a porta, tinha falado, Mohamed is the best, e saiu, né, quando a gente falou a respeito de Jesus. E aí ele falou assim, eu não sei o que vocês fizeram, mas eles pararam para ouvir vocês. Aí a pergunta é, por quê? Aí eu cheguei à seguinte conclusão. Tem uma regra, que não é uma regra oficial, assim, mas como se fosse uma regra cultural, que religião não se discute na rua. Isso é coisa que você tem que decidir em casa, e muitos influenciados pela família e tudo mais. Ou seja, como que você vai pregar o evangelho se você tem que respeitar? Você tem que dar o limite. Mas a gente tem um chamado, a gente tem outro mandato. Então o que a gente vai respeitar? A cultura, que não é para se aproximar, falar de religião, ou a gente vai pregar o evangelho? E aí eu percebi que os alemães respeitavam muito isso, né? Tanto é que uma cidade que a gente foi, inclusive o Jardel estava junto, na segunda viagem, o Gustavo estava junto, lembra, em Fürth, o líder dos jovens falou para a gente assim, olha, nós vamos na cidade, naquela escola, trabalhar com os adolescentes, mas assim, nós não podemos falar de Jesus diretamente. Aí o Jardel entrou em crise, né? Falei assim, ô Rudy, peraí, me chamou num cantinho e falou assim, cara, eu vim aqui para falar de Jesus, agora o cara fala que não dá para falar de Jesus? Falei, calma, Jardel, chegando lá não vamos falar de Jesus, é para isso que a gente veio para cá, né? Então, assim, talvez não como, não pode, ou também tem as regras, né? Por exemplo, nós tínhamos como igreja, né, uma autorização, um genehmigung, para evangelizar na estrada principal, na rua principal de Stuttgart. Só que se você chega lá e começa a fazer isso sem essa autorização, é um problema. E é isso, até mesmo no Brasil, em algumas situações, né? Então, assim, lá tem abertura para você pregar o evangelho, mas você tem que saber também quais os caminhos, né? Legal. Pastor, lá tem tempo para entrar e para sair? Entrar e para sair, aonde? Como fosse um seminário, não sei. Você diz em missões? É. Tudo depende do propósito, né? Tem pessoas, como estava escrito no PowerPoint aqui, tem pessoas que vão como uma viagem de curto prazo. Eu quero servir 6 meses na Alemanha. Então a gente vai achar um projeto que a pessoa vai ficar lá 6 meses, né? No meu caso, eu fui como missionário meio que tempo indeterminado. Essa acho que foi a pergunta que eu mais ouvi desde quando eu cheguei lá. E aí, quanto tempo você vai ficar aqui? Quantos anos? Aí eu falei, olha, eu não sei. Na verdade, a Bíblia fala, né? João, no capítulo 3, fala que o vento bate, sopra e leva para onde quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, nós temos que ser assim. Se o vento do Espírito bater para o outro lado, eu vou obedecer. Mas eu falava para eles assim, olha, gente, eu cheguei aqui, eu deduzo que para mim começar a falar bem um pouco o alemão, eu preciso pelo menos de uns 5 anos. Senão não vale a pena eu estar aqui. Então, essa era a minha resposta. Mas pode ser um tempo determinado, pode ser a longo prazo, aí depende de cada projeto. Pastor, considerando que países da África, a cultura, vamos dizer, social e financeira, você tem mais acesso a chamar as pessoas para falar de Jesus. Qual a estratégia que é usada na Europa, considerando que é um país mais rico? Qual a abordagem que vocês usam para falar de Jesus? Certo. Eu posso falar no geral e posso falar também das nossas estratégias, né? No geral, você vai ver, por exemplo, no centro de Stuttgart, em outras cidades grandes, você vai ver pessoas evangelizando na rua,
gritando lá com o microfone, entregando folheto e tal. Tem disso. Tem várias estratégias. Por exemplo, esses dias nós fizemos um curso como igreja, alguns, né? Chamado Schatzsuche, que significa caça ao tesouro. A gente ia lá, recebe um treinamento e a gente ora para que Deus mostre, né? E naquele momento Deus mostra um cara com a camiseta azul, né? Assim, assado, e aí a gente vai para a rua. De repente você chega lá, você vê aquele cara lá. E aí você chega nele e fala assim: ei, Deus me mostrou você, você é o meu tesouro, nós estamos aqui na caça ao tesouro, né? E começa a falar de Jesus para ele. Então tem várias formas. A nossa igreja, especialmente, nós temos enfatizado muito, e é só fazer uma estatística, né, aqui. Vamos fazer rapidinho aqui. Quantos aqui se converteram por causa de uma mídia social, uma rádio, televisão, uma mensagem? Tem alguém? Um panfleto? Não? Tá ok. Quantos aqui se converteram com um convite de um familiar, de um amigo? Algum amigo te apresentou a Jesus, ou um familiar? A maioria. Ou seja, nós cremos que o trabalho de evangelismo que mais dá resultado é o evangelismo do relacionamento. Evangelismo pessoal que a gente fala, né? Então nós temos focado isso na nossa igreja, porque a nossa igreja não é uma igreja local. Não sei quantos quilômetros você fez para vir aqui no culto, tirando o pessoal que veio um pouquinho mais de longe aí, né? Mas a igreja, o nosso templo está a 43 quilômetros da nossa igreja, da minha casa, como pastor. O meu líder de louvor, que pregou lá hoje, ele faz 80 quilômetros para estar no culto. Então nós somos uma igreja regional. Então nós precisamos de uma estratégia diferente. E a nossa estratégia são as células, os grupos pequenos e o evangelismo através de relacionamentos. Mas temos vários tipos de estratégias, né? Mas eu creio que o básico o que Jesus estava fazendo aqui. O que ele estava fazendo? Ele estava anunciando, ele estava pregando. E a única coisa que vai trazer resultado é quando nós irmos e anunciarmos e pregarmos o Evangelho, né? E não só às vezes, né? E o alemão, ele é bem direto, então também no evangelismo a gente pode ser bem direto, né? Nesse sentido. Pastor, uma outra dúvida: como é visto, por exemplo, artes marciais lá? Porque a gente sabe que o futebol é bem conhecido, né? Mundialmente, todo mundo conhece um pouco. Certo. E, por exemplo, eu sou um praticante de jiu-jitsu. Queria saber como é visto lá esse tipo de arte marcial, porque assim, também pode ser um tipo de estratégia, né? Então seria uma dúvida nessa área também, em questão social. Eu acredito que há uma abertura, não é tão difundido quanto aqui no Brasil, mas há uma abertura para isso. Eu já vi alguns, até brasileiros lá, que trabalham com academias de jiu-jitsu ou capoeira, então tem abertura para isso. Se eles estão lá e estão fazendo um trabalho, tem abertura para isso, né? Mas se você comparar com o Brasil, por exemplo, é bem menos difundido, né? Só para complementar um pouco a pergunta que o irmão fez a respeito da abertura das pessoas na Alemanha para o Evangelho. A igreja na Europa, ela entrou em falência, em decadência, não é por falta de abertura do povo, mas porque a igreja parou de falar do Evangelho, né? Satanás criou algumas ferramentas de fechar a boca da igreja, como esse princípio que o Rudy acabou de falar, onde as pessoas dizem que a fé é uma coisa pessoal e não se comenta publicamente, enquanto que a palavra de Deus fala exatamente o contrário. Ele diz: vocês vão ser minhas testemunhas e eu quero que vocês clamem, que vocês falem, né? E uma vez que a igreja fechou a boca, a Bíblia diz: como crerão se não ouvirem, e como ouvirão se alguém não pregar? Essa é a parte que faltou lá na Europa. Obrigado. E complementando aqui o texto, que é um dos textos que eu quero ler também,
E tem mais um versículo para frente que fala assim: e como pregarão se não forem enviados? Precisa ser enviados, e há uma importância no envio, nós já vamos falar sobre isso. O trabalho social, como que vocês fazem, por exemplo, assim, na área da beleza? Vocês carecem de profissionais nessa área, tipo manicure, cabeleireiro, fisioterapeuta? Isso é uma questão cultural também. Eu lembro que na primeira viagem minha esposa foi junto, a Indy, e ela esqueceu de levar os materiais dela, né, para fazer unha e tal. E aí tinha uma alemã junto com a gente, que inclusive participou aqui dessa igreja, né, das antigas, a Sônia, não sei se vocês lembram. E a Indy perguntou para ela, falou assim: olha, eu preciso dela. Não, aqui o pessoal não faz isso. Tem, mas aí você atinge mais. Por exemplo, lá nós temos muitas pessoas que vêm da Romênia, né, e tudo mais, aí você atinge um outro público. E nessa questão social é bem interessante, porque aqui no Brasil a gente associa essa questão social também com pobreza, com carência. Só que lá é outro tipo de carência, é outro tipo de pobreza, é na alma. Por quê? Porque a estrutura, tem uma estrutura muito boa para se viver, as pessoas recebem ajuda, né? Então, a questão é a alma. Eu lembro que a gente fazia alguns trabalhos com projetos lá, e as crianças, elas colavam na gente, elas grudavam na gente. Por quê? Porque elas não têm isso em casa, é diferente, né? Mas tem com certeza uma necessidade social, mas o aspecto é um pouquinho diferente, a forma de abordagem, mais no sentido da alma, né? Vamos lá. Pastor, tem duas adolescentes bastante curiosas, que eu não vou dizer quem são, mas que logo vão ser enviados em nome de Jesus, e elas querem saber qual a preparação que você precisou passar para ser enviado para a Alemanha. Beleza, então vamos falar um pouquinho da proposta aqui, já vamos entrar no assunto que tem a ver com isso. Envio, olha, o pastor já deu a dica aqui, faz o seminário, está aqui, se prepara. Eu gostaria de citar 3 pontos aqui, que são muito importantes nessa questão do envio, de fazer missões. Primeiro, o envio e como acontece. Acabamos de ler o versículo aqui, que como pregarão, ou podemos colocar dessa forma, como que vão fazer missões, se não foram enviados? Enviados por quem? Alguém pode me ajudar? Primeiro, por Deus. Você quer um exemplo prático disso? Eu vou falar aqui, que não vai dar tempo da gente ler, mas anota aí, Atos capítulo 13. Tá? A Bíblia fala lá sobre Barnabé e Paulo e mais alguns que estavam servindo na igreja de Antioquia. E aí acontece um envio ali. E acontece algumas coisas que a gente pode observar. Primeiro, o Espírito Santo separou essas pessoas. E aí entra um dos pontos que eu quero falar aqui, que é envio e convicção do chamado. Então, se o Espírito Santo separou, ele também trouxe uma convicção forte, algo que está, sabe, talvez eu estou falando aqui de missões e o teu coração aí está assim, é isso mesmo, eu nasci para isso, o Espírito Santo está falando com você. E um dos objetivos dessa viagem minha é despertar missões no coração das pessoas, né? No mínimo para você orar, porque Jesus falou que você precisa orar, você precisa rogar ao Senhor da seara, você precisa suplicar, né? E a Bíblia fala que o Espírito Santo separou. Mas não só isso. Primeiro, a Bíblia também fala que eles estavam servindo naquela igreja. Entenda uma coisa, Deus não vai enviar ninguém que está à toa, que não faz nada. Então, o princípio é aqui, se você não faz missões aqui, você não vai fazer na África. Se você não faz missões com o seu vizinho, se você não serve aqui no seu trabalho, você não vai fazer em outro lugar.
Então, eles estavam servindo nessa igreja. Então, sirva nessa igreja local, né? Aquele que é fiel no pouco, Deus coloca muito, e as portas elas vão se abrir. Há portas, há necessidade, ok? Então, para você ser enviado, você precisa dessa convicção, esse chamado do Espírito Santo. Ele separou Paulo e Barnabé, e a Bíblia fala que, impondo-lhes as mãos, abençoaram eles e eles foram enviados. Quem que impôs as mãos? Quem que impôs as mãos, gente? Pode falar sem medo. A igreja, os pastores, os líderes impuseram as mãos e falaram, sejam bênção, né? Então, esse é o processo, esse é o caminho. Ai, pastor, mas e se as pessoas não verem isso e tal? Querido, entenda uma coisa, você sabe quem que é o Senhor da seara? É Deus. Deus é o Senhor da seara, então é Ele que vai enviar, e Ele utiliza como instrumento a igreja, né? Deus usou a vida do pastor Satire para me contratar, para trabalhar no seminário Rogate. Deus usou a vida do pastor Josué, né? Para me convidar, né? Para ser o diretor do seminário, e depois me enviou para a Alemanha, né? Enviou e falou, graças a Deus, vai, né? Me deram passagem só de ida, né? Mas existe um caminho a ser feito, você está me entendendo? Então, se Deus falou para você, se eles estavam ali é porque eles estavam servindo e eles tinham se preparado. Se você pegar ali, anos de preparo, o apóstolo Paulo se preparando para algo específico. Então, se Deus falou algo já para você, vá por esse caminho, vá, né? Teve um jovem que me perguntou, falou assim, o que eu tenho que fazer? Eu falei, cara, faça um curso de missões, vá numa viagem missionária aí de 15 dias, um mês, sabe? Isso vai abrir os seus olhos, mas você precisa se preparar para isso, né? Faça um seminário. Para mim foi muito importante chegar lá com um curso de teologia, entendeu? Porque para me contratarem, eu precisava desse papel também, um certificado, né? Então, se prepare, vá em direção a isso. Mais alguém? Ok, vou continuar então aqui. Está quase no final, né, meu tempo? Misericórdia. Oi. Sirva na igreja. Ouviram, gente? E a igreja diz amém. 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 Quem não serve, não serve. Esse versículo aí não tem como. Beleza. Convicção do chamado. O que aconteceu comigo? Mais um ponto da resposta aí dessa última pergunta. Eu estava em Maringá, num encontro de pastores. 5 da manhã, eu acordo. Não é normal acordar às 5 da manhã, tá? Com a voz no meu ouvido falando assim, eu quero que você vá para a Alemanha. Não é o pastor Josué, não é o pastor Samuel, que fica aqui na sua orelha, né? Vem, vem, vem. Não é a Marburga Mission, não é Cristianismo Decidido. Eu quero que você vá. O que eu peguei? Aí desmontou, né? Comecei a chorar, orar. Aí a gente perguntou, amor, o que está acontecendo? Né? Esse gaúcho aí, nunca vejo ele chorando, agora está se chorando aí no quarto. E aí eu falei para ela, eu ouvi uma voz. As primeiras vezes que eu relatei, eu falei assim, eu ouvi uma voz. Agora eu preciso saber se essa voz ela é de Deus mesmo. Então, se você ouviu algo de Deus, eu quero dizer para você que as portas elas vão começar a se abrir. É como se você fosse montar um quebra-cabeça, né? E eu lembro que Deus já tinha falado para a gente da Alemanha. A minha esposa estava mais aberta com a ideia da Alemanha, porque ela no início era totalmente contra. Era mais ou menos assim, me manda para qualquer lugar, menos para a Alemanha. E aí Deus mudou totalmente a mente dela. E aí, ok, a gente estava orando, e aí de repente Deus falou assim, eu era diretor do seminário, Rogate na época, e Deus falou assim, entrega o seminário. Mas não tinha nada. O Samuel falava, vem, eu falei, vem para onde? Não tem nada que a gente possa falar, não, vamos ir para esse projeto. Mas Deus falou muito claro para mim, entrega.
E aí o que é? É um passo de fé. Você precisa dar um passo de fé. Você não pode ficar esperando as coisas acontecer. Se Deus falou, você tem essa convicção, Ele está te enviando, então dê um passo de fé. É a palavra lá para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, ou seja, caminhe em direção àquilo que Deus está falando para você. E aí foi a época que eu passei o seminário Rogate, sem saber, né? O pastor Satiro assumiu novamente, e foi eu entregar. Um mês depois, alguns dias depois, Samuel liga e fala: olha, tem uma igreja aqui que precisa, e eu acredito que vocês são um perfil para ajudar essa igreja, né? Ou seja, você vai dando passos de fé e Deus vai confirmando os seus passos. É assim que funciona, né? E aí tem todo o preparo, todo esse preparo também da adaptação transcultural, mas precisa haver esse: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, eu estou disponível. O que o Senhor quer da minha vida? E aí eu não estou dizendo aqui para você só em relação a quem vai ser um missionário transcultural. Eu estou falando para você como cristão. Essa deve ser a sua postura: Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor tem para mim como propósito? Querido, você nasceu para manifestar a glória de Deus aqui nessa terra. Deus te chamou para você ser representante dele aqui nessa terra. Por isso Ele te revestiu de poder, para você testemunhar da glória de Deus aqui nessa terra. É para isso que você está aqui. A pergunta é: aonde, Senhor? É aqui onde eu estou? Beleza, comece lá. Sirva aqui, manifeste a glória de Deus, testemunhe de Jesus, e Deus vai te levar para outros lugares. Outro exemplo na Bíblia, em Atos, você vê Filipe. Filipe estava lá na lista dos caras que iam servir as mesas, servir a cesta básica, e de repente ele estava servindo lá, e de repente Deus já puxou ele e falou: não, esse cara aqui tem potencial para muito mais, e começou, né, evangelizou o eunuco, que é o texto que a gente usa para ensinar as pessoas, o principal texto para o batismo, e assim de repente começou a viver o sobrenatural, e mais para frente você vê que a gente estava falando sobre legado, é um legado que ele deixa para as filhas, porque as filhas também eram usadas por Deus. Por quê? Porque simplesmente alguém falou: eis-me aqui, eu quero servir a mesa, eu quero entregar a cesta básica. E Deus, mas tinha alguns pré-requisitos ali. Você lembra o que é? Alguém de caráter, cheio do Espírito Santo. Então não é qualquer um para servir. Mas no momento que você serve, Deus ele vai te promover, porque Ele é o Senhor da seara. Quem envia é Deus, com a testificação da igreja, com essa convicção no coração desse chamado. Você tem que ter uma convicção, porque senão você não aguenta, porque as lutas elas vão vir, os desafios vão vir. Nós passamos perrengue lá os últimos 3 anos com essa questão da saúde. Eu lembro que o pastor José uma vez ligou e falou assim: olha, se vocês quiserem voltar para cá, a gente pode dar um apoio, vocês vão estar perto da família. E a nossa resposta para ele foi: pastor, muito obrigado, mas nós temos uma palavra para estar na Alemanha, nós não temos uma palavra para voltar para o Brasil. Essa é a nossa convicção, e se Deus nos trouxe aqui, Ele vai nos sustentar, Ele vai curar a Indy, e as coisas vão acontecer. Mas essa convicção, ela precisa estar no seu coração. Você precisa orar por essa convicção. E você precisa entender que o lugar que você está é o lugar onde Deus te colocou para manifestar a glória dEle, para você ser luz e ser sal. Amém? Então, se você quer falar de novo, eis-me aqui, se coloque de pé, eu quero orar por você. Não tem mais pergunta, né? Todo mundo bem esclarecido. Pai, eu te agradeço pela Tua palavra. Eu te agradeço, ó Deus, porque um dia o Senhor enviou missionários da Alemanha para o Brasil, e essas pessoas foram usadas para trazer o Evangelho para cá. E tantos outros países também que foram usados por Deus para trazer as boas novas, e essas boas novas chegaram até nós. E eu quero te agradecer por esses missionários, eu quero te agradecer por esse movimento missionário de sair da sua terra, da parentela, para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas. E nós somos frutos
dessas sementes. Pai, hoje nós temos o privilégio, Senhor, de retribuir essa semente que foi lançada no Brasil. E eu oro aqui por essa igreja, eu oro por pessoas aqui que o Senhor tem falado a respeito de missões. Eu oro, Senhor, para pessoas aqui com um chamado, com uma convicção. Eu oro por essa igreja, uma igreja, Senhor, que apoia missões, uma igreja que é envolvida com missões. E eu declaro, Senhor, o teu poder agindo aqui, e dessa casa saindo muitas pessoas para abençoar outros lugares, outras cidades, outros estados, outras nações, para a tua glória e para o teu louvor. Tu és o Senhor da seara, tu és aquele que separa, tu és o Espírito Santo que separa, o mesmo Espírito Santo que separou Paulo e Barnabé, está aqui nessa noite, e Ele quer separar pessoas aqui com um propósito específico. Que o Senhor fale aos corações, que o Senhor ministre aos corações. Nós damos liberdade para esse Espírito falar conosco. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito Santo está falando e dizendo à sua igreja. Pai, nós queremos orar, ó Deus, nesse momento pela Alemanha. Nós queremos orar por essa nação que carece da glória de Deus, carece do Evangelho. Nós declaramos, nós rogamos, assim como está escrito e lemos, nós rogamos ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores para a Alemanha, para os países, que envie mais trabalhadores do Brasil para as nações. Nós oramos, nós rogamos porque há uma necessidade. Nós oramos pelos perdidos, nós oramos pela nação da Alemanha, pelos alemães, para que haja um avivamento naquela terra, para que haja o mover do teu Espírito, a pregação do Evangelho e a conversão de muitas pessoas a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Obrigado, gente. Deus abençoe. Aleluia, amados. Pode se assentar ainda um pouquinho. Amados, eu estou com o meu coração incomodado. Incomodado. De uma forma muito gostosa. Ouvindo essas coisas, eu quero dizer para vocês, dessa história toda que ele estava compartilhando, Deus me deu a graça de fazer parte dessas coisas todas. Aqui em Maringá, quando ele ouviu Deus, no mesmo dia ele veio falar comigo, chorando, gaúcho chorando, gaúcho macho, e eu ouvi ele dizendo, Deus me mandou para a Alemanha, Deus me mandou para a Alemanha, e eu, administrando as finanças da associação, nós estávamos com dificuldade, tempo difícil, nós estávamos precisando conter despesas, eu tive que dizer para ele, cara, se Deus te mandou, Deus vai prover, mas nós não temos como te ajudar. Foi, não foi? E Deus proveu, irmãos. Deus proveu. E prove até hoje. Mas ele foi enviado por nós, denominação Cristianismo Decidido. Mas, queridos, o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, eu acredito numa oração como essa que foi feita, mas eu queria que isso fosse um pouquinho mais específico. Eu lembro de mim, eu era um garoto de 9 anos, aproximadamente, tinha uma conferência missionária na nossa igreja em Ponta Grossa, meus pais faziam parte do coral e eles iam antes do culto para ensaiar as músicas que iam ser cantadas a cada dia, era durante toda a semana, e já tinham passado alguns dias, o missionário tinha mostrado filmes do contato com tribos indígenas totalmente, ainda sem nenhum contato com o homem branco, e eu estava sentado no primeiro banco, vendo o coral ensaiar, e de repente chega o missionário e senta do meu lado, e começa a puxar conversa comigo. E um guri de 9 anos, não tem muito o que falar, ele perguntou, o que você quer fazer quando crescer?
E eu empolgado com aqueles filmes das noites anteriores, eu falei, mas na verdade sem pensar, sem nenhum compromisso, eu falei, eu quero ser missionário. Pois bem, esse homem quando subiu ao púlpito, a primeira coisa que ele fez, ele disse assim, irmãos, antes de eu pregar, antes do culto eu estava conversando com um rapazinho ali, um menino, e ele disse que ele quer ser missionário, eu quero orar por ele, me chamou na frente. Eu queria matar o homem, me passar por aquela vergonha, me aprontar essa, mas eu vim à frente, e ele orou, foi aquele choreiro todo, minha mãe, meu pai, minha professora da escola dominical, né? E eu só fui convertido, na verdade, depois, mais tarde, com 12 anos, com 14 anos me afastei totalmente de Deus, voltei a Deus só depois dos 21 anos, mas quando eu voltei, essa chama se acendeu no meu coração de uma forma que eu não podia evitar. Eu acredito nisso, eu não quero perder nenhuma oportunidade de fazer isso. Alguém citou aí de adolescentes. Quem foi? De 2 adolescentes. Onde é que estão as adolescentes? Eu quero desafiar vocês virem aqui na frente. Eu quero orar por vocês. Eu também quero desafiar de jovens, adolescentes, talvez até crianças, que sentiram esse aperto no coração e quer dizer, eis-me aqui, Senhor, eu quero ir para missões, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Pode vir aqui na frente. Aleluia, aleluia. Eu creio nisso, meus irmãos. Foi assim comigo. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Já foi dito, não tem idade, tem algum idoso, alguma pessoa madura, um jovem já um pouco mais adiante, que quer dedicar sua vida para missões, vem aqui, vamos orar. Aleluia. Quero pedir que a igreja se levante. Quero lançar um desafio ao pastor Satírio, de traçar um caminho para essa turma. Eu quero dar um desafio para vocês. Sirvam nesta igreja. Sirvam. Uma das coisas que eu tenho visto também assim, eu nunca vi um missionário que não tenha sido enviado, já envolvido no serviço e que não tenha dado certo. Eu já vi pessoas que nunca serviram, mas de repente aparecem aí, eu quero ser missionário. Na verdade, eles querem ser turistas, viajantes, não missionários. Mas aqueles que têm um coração de servo e servem aqui, então, crianças, aprendam a servir na igreja, a orar. Aprendam a servir aqui na igreja e Deus vai levar vocês por ao redor do mundo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor vê esses corações. E eu lembro da minha história, Senhor, na verdade eu fiquei revoltado com aquele missionário aquele dia, mas eu fui consagrado. E aqui estou, Senhor, há mais de 40 anos servindo o Senhor. Pai Todo-Poderoso, que assim seja com esses queridos. E em nome de Jesus, foi o Senhor que os moveu, foi o Senhor que falou aos corações deles. O Senhor é que preparou esse momento. O Senhor é que está dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por mim? E esses queridos estão se levantando e dizendo: eis-me aqui. Senhor, prepara o caminho deles, capacita-os, move os corações dele ao serviço à tua casa, à tua igreja, à tua causa. Pai Todo-Poderoso, fortalece-os.
Põe fogo no coração deles, para que eles clamem, para que eles chorem, para que eles sintam toda a dor dos povos que não te conhecem, que não têm a luz do teu evangelho. Por favor, Senhor, conduz cada um desses dentro do teu propósito. Pai, que daqui a alguns anos nós possamos estar ouvindo histórias de homens e mulheres que alcançaram nações ainda não alcançadas, que ganharam muitas almas ao Senhor Jesus Cristo e que estão glorificando o nome de Deus Pai. Assim seja, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Aleluia, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Pode e ao chamar Deus presente.